Olá, me chamo Guilherme. Eu sou o responsável por explicar o que são os prompts. Seja bem-vindo à nossa videoaula sobre como escrever prompts poderosos na inteligência artificial. Antes de falar qualquer coisa, a gente precisa entender o que é um prompt. Prompt nada mais é do que a instrução que você dá para a IA, seja para gerar textos, imagens, conteúdos, códigos, qualquer tipo de conteúdo que você pede para ela. A resposta que a IA te dá, ela vai ser diretamente ligada ao quão bom foi seu prompt. A ideia é explicar para vocês como transformar qualquer ideia em um prompt forte, claro e eficaz. Você muito provavelmente já se utilizou de IA. E você pode ter enviado para essa IA um comando simples e já acabou não recebendo aquilo que você realmente queria, ou o conteúdo não foi tão bom. Isso se deve ao fato que a IA ela não consegue ler a sua mente. O seu prompt ele tem que ser claro e eficaz naquilo que você deseja receber. Com um prompt bem elaborado, você desbloqueia na IA o que há de mais avançado. E é aí que entra a engenharia de prompt. E é exatamente isso que vamos dominar nessa aula. Existem várias formas de fazer um bom prompt para IA, mas o que eu vou ensinar para vocês nessa aula são 5 componentes básicos para você ter um bom prompt. Guarde bem esses componentes, pois são eles que fará você fazer um bom uso da IA. Primeiro deles, tarefa. A tarefa basicamente é o que você quer que a IA faça. Por exemplo, eu quero que ela gere uma imagem. Eu vou pedir para ela gerar uma imagem. Eu estou dando essa tarefa para ela. Eu estou especificando para ela o que eu quero que ela faça. Segundo componente, contexto. Eu vou ter que contextualizar aquilo que eu quero que ela faça. Por exemplo, eu quero que ela gere uma imagem de um macaco andando numa bicicleta. Eu tenho que passar esse contexto para que ela saiba o que ela vai ter que fazer. Um bom prompt consta com um terceiro componente, que são exemplos. Para a IA ter uma ideia mais clara daquilo que você deseja, o ideal é que você apresente exemplos do que você quer. Quarto componente, a persona. Vamos supor que eu quero que a IA ela me dê uma prova para eu fazer. Eu vou passar uma persona para ela dizendo que ela vai ser um professor de física do ensino médio, para que ela se incorpore naquele papel e me passe uma prova mais similar possível que um professor de física de ensino médio me passaria. Quinto componente é o formato. Como eu quero que ela me devolva essa resposta. Por exemplo, eu quero que ela me gere uma planilha e eu quero essa planilha dentro do Excel. É exatamente isso que eu teria que especificar para ela. Eu quero essa resposta desta forma. Sexto componente é o tom. Caso eu deseje algum tipo de documento que precisa ser formalizado com uma norma culta, eu também tenho que especificar no meu prompt o tipo de linguagem que eu desejo que a minha resposta tenha. Vou dar um exemplo para vocês do que seria um prompt bom e um prompt ruim, seguindo a mesma linha de raciocínio. Por exemplo, eu quero prompt ruim. Explique o que é marketing digital. Aí ela vai explicar para você, porém de uma forma talvez que você não acabe compreendendo ou não seja aquilo que você deseja. Uma boa forma de estruturar esse prompt para que receba aquilo que deseja seria mais ou menos algo como: você é um especialista em marketing digital, explique em linguagem simples o que é marketing, com exemplos aplicados e pequenos negócios em um resumo final. Seria uma ideia de prompt para se explicar o que é marketing digital. Porque através disso a IA ela vai se incorporar neste papel e te explicar de forma clara e objetiva aquilo que você está procurando. Vocês conseguiram entender mais ou menos a diferença que o meu segundo prompt ele teve? Papel, contexto, nível de linguagem e formato? Pode não parecer, mas isso muda muito naquilo que a IA me retorna. Se aprofundando um pouquinho no componente da persona, pode não parecer, mas isso muda muito em como a IA te devolve a resposta. Por exemplo, se eu quero que ela seja um diretor de finanças com 10 anos de experiência, ela vai se enquadrar nesse papel com respostas muito mais profundas a partir daquilo que eu perguntar para ela. E isso funciona em qualquer área, seja em direito, finanças, educação, pedagogia, em qualquer área que você deseje. Ela consegue se incorporar naquele papel, ela consegue te devolver respostas mais claras e objetivas àquilo que você está procurando. Um erro que várias pessoas cometem, e isso de forma clara, é pedir algo de forma vaga para IA. Antes de começar um prompt, sempre escreva
essas seguintes palavras: análise, escreva, liste, crie, explique, resuma ou compare. Logo depois, formate ela em tópicos, parágrafos, tabela, roteiro. Quanto mais você definir o formato que você deseja, mais rápido você vai ter aquilo que espera. Uma das maneiras mais eficazes, na minha opinião, é você dar exemplos para ir a seguir. Por exemplo, siga este formato de texto e me dê um texto falando sobre bananas de pijama. Ela vai seguir, ela vai analisar o seu exemplo e vai seguir ele passo a passo, falando sobre o tema que eu desejo que ela fale. Aqui vai o pulo do gato. Nem sempre o seu primeiro prompt vai sair aquilo que você deseja. É nessa parte que você integra mais informações daquilo que você busca. Por exemplo, eu quero que você se aprofunde mais nesse tema. Você pode retirar... eu desejo que você retire o terceiro parágrafo. Não precisa especificar tanto tal assunto. É aí que você melhora o resultado que você deseja. É importante ressaltar que hoje em dia se existe tanto prompts para texto, porém as IAs hoje em dia elas não servem apenas para texto. Temos imagens, vídeos e tudo isso leva um contexto diferente para preparar um prompt. A ideia é sempre o mesmo, explicar de forma mais clara e objetiva, mas por exemplo, a imagem. Você tem que ter estilo, composição, iluminação, detalhe e emoção. Já para o vídeo, a estrutura ela muda um pouco. Você tem que ser mais claro com o movimento, a cena, a ação e a atmosfera do vídeo. Mas em base, o conceito é sempre o mesmo. Quanto mais detalhes, melhor. Bom, vamos imaginar que você é um vendedor de carros importados e deseja criar um plano de marketing para sua concessionária. Vamos utilizar esse prompt. Você é um consultor de marketing digital com 10 anos de experiência. Crie um plano de marketing focado em venda de carros importados, usados na cidade, como por exemplo aqui Itapetininga. Nosso público-alvo será homens de 30 a 35 anos. O formato: entregue em 6 passos, com títulos, subtítulos e exemplos práticos. Tom: profissional e aceitável. Esse tipo de prompt ele vai ser muito superior caso eu apenas quisesse usar um plano de marketing. Bom, vamos para as armadilhas comuns que sempre ocorrem. Você não pode ser muito vago, um texto gigante sem estrutura, a falta de persona, pedir muitas coisas em um único prompt, principalmente esperar perfeição na sua primeira tentativa. Tudo isso tem uma solução simples. Basta aplicar a fórmula que mencionamos até agora. Bom, como saber que o meu prompt está bom? Vamos para essas perguntas antes de enviar esse prompt. Você deixou a tarefa clara e objetiva? Deu contexto suficiente? Ela tem uma persona para seguir? Você pediu o formato de entrega? Especificou o tom? Deu exemplos? Se 4 dessas perguntas que eu te fiz tiver sido seguida, você pode ter certeza que seu prompt está superior à maioria do que as pessoas fazem hoje em dia. Com isso, chegamos ao fim. Agora você tem todas as ferramentas para criar um prompt claro, completo e profissional. Seja para estudar, trabalhar, criar conteúdo ou resolver problemas reais. A partir daqui o segredo é simples: praticar. Bom, vou passar para vocês uma tarefinha simples. Hoje mesmo, crie 3 prompts. Um para texto, um para imagem e um para vídeo. E você verá uma diferença clara nos prompts simples para um prompt bem estruturado. Primeiro, vamos começar com o erro mais comum, prompt vago. Vou pedir algo que muitos professores pedem sem contexto. Crie um plano de aula sobre fotossíntese. Reparem, nenhum público definido, sem duração, sem objetivos, sem aprendizagem. Agora vamos ver o que o modelo devolve. Note que uma resposta é genérica. Tópicos amplos, sem nível de profundidade, talvez sem avaliações ou atividades práticas. Isso pode servir em alguns casos, mas não atende um professor que precisa de algo aplicável já na sua sala de aula. Agora, vou reescrever o prompt usando a estrutura que ensinamos: tarefa, contexto, persona, formato, tom. Observe que cada parte orienta a resposta.
Você é um professor de biologia do ensino médio com 8 anos de experiência. Tarefa: crie um plano de aula sobre fotossíntese para alunos do 9º ano. Duração: 50 minutos. Objetivos: listar 3 objetivos de aprendizagem mensuráveis. Atividades: sugerir 3 atividades práticas, incluindo uma atividade em dupla. Avaliação: incluir uma proposta de avaliação formativa, 5 perguntas rápidas. Formato: entregue em tópicos com tempos estimado por atividade. Tom: claro e aplicável. Perceba como especificamos o público, tempo, objetivos, atividades e avaliação. Isso força o modelo a entregar algo imediatamente utilizável. Compare com o resultado vago. Aqui temos uma estrutura, temporização e atividades prontas. Isso economiza horas de apresentação. A técnica Few Shot é útil quando você quer que a IA siga um padrão específico. Vou mostrar. Primeiro dou um exemplo de como quero que o plano seja escrito, depois peço um novo plano seguindo o mesmo molde. Exemplo de modelo. Título: Fotossíntese, conceitos e experimentos. Objetivo: entender as fases da fotossíntese. Atividades: experimento simples com plantas à luz, 20 minutos. Avaliação: quiz de 5 perguntas, 10 minutos. Agora, usando o mesmo modelo, crie um plano de aula sobre respiração celular para o 9º ano, 50 minutos, com 3 atividades e quiz de 5 perguntas. Perceba que forneci um modelo, o exemplo, e pedi para que a IA repita a estrutura para outro tema. Isso melhora a consistência e o formato da entrega. Few Shot é perfeito para padronizar materiais que precisam ter o mesmo formato, slides, planos ou rúbricas. Com isso, chegamos ao fim da nossa aula. Dicas rápidas que eu dou: sempre comece com uma função ou a persona, defina o público e o objetivo claro, peça o formato e limite de tamanho, use exemplos quando quiser padronização, itere, reescreva e peça ajustes. Salve prompts úteis em um documento para reaplicação.